Gustavo costumava acordar todas as manhãs com o cheiro de café fresco e o riso suave de Clara ecoando pela casa. Era como se o mundo inteiro fizesse sentido naqueles pequenos momentos diários, quando ele sentava à mesa e Gabriel, ainda sonolento, se arrastava para o colo da mãe. O calor daquela família o preenchia de um modo que ele nunca soube explicar. Mas tudo mudou de repente. Naquela noite chuvosa, quando a notícia chegou, o chão pareceu desaparecer sob seus pés. Clara não voltaria mais. E com isso, uma parte essencial de Gustavo também se foi. A morte de Clara não trouxe apenas a ausência dela, mas um vazio que corroía lentamente. Gustavo se tornou uma sombra de si mesmo. Nos primeiros meses, mal conseguia manter uma rotina. O riso de Gabriel, agora com 5 anos, era a única âncora que o mantinha funcionando. Mas, mesmo assim, ele sabia que falhava em ser o pai que seu filho precisava. Havia noites em que se sentava à beira da cama de Gabriel e se perguntava se estava condenado a viver para sempre nesse estado de sobrevivência emocional. A casa, antes cheia de vida, tornou-se um eco de lembranças. Cada cômodo parecia guardar um pedaço de Clara, a poltrona onde ela lia, o jardim que ela tanto amava cuidar, e até o travesseiro ainda impregnado com seu perfume. Gustavo passava horas sozinho à noite, sentado naquela poltrona, tentando lembrar-se de como era sorrir de verdade. O trabalho, que antes era sua paixão, agora parecia uma distração mecânica. Ele dirigia sua empresa com eficiência, mas sem a alma de antes. A vida havia se tornado uma lista de tarefas a cumprir, com o único propósito de garantir o bem-estar de Gabriel. Mas, por mais que ele tentasse se dedicar ao filho, Gustavo sabia que não estava presente de verdade. Gabriel, apesar de jovem, sentia a ausência emocional do pai. O menino tentava ser forte, mas a dor da perda da mãe ainda o atingia em momentos silenciosos, quando se recolhia ao quarto e olhava as fotos de Clara com saudade. Gustavo percebia isso, mas não sabia como consertar. Como poderia ser o pilar de Gabriel se ele mesmo estava desmoronando por dentro? Meses se passaram, e Gustavo ainda lutava contra a escuridão que parecia tomar conta de cada parte da sua vida. Mas então, em uma noite qualquer, durante um evento de negócios que ele quase não compareceu, seus olhos encontraram Karina. Ela estava parada ao longe, conversando com algumas pessoas, sorrindo de um jeito que parecia iluminar o salão inteiro. Havia algo nela que o fez parar por um momento. Não era só a beleza de Karina, mas a leveza com que ela parecia existir, tão diferente do peso que ele carregava. Eles foram apresentados casualmente por um amigo em comum, e, ao se aproximarem, Karina o cumprimentou com um sorriso caloroso, o tipo de sorriso que Gustavo nem lembrava mais que existia. Havia uma naturalidade nas conversas entre os dois, como se fossem velhos conhecidos. A princípio, Gustavo se sentiu estranho, como se estivesse traindo a memória de Clara ao sentir algum tipo de leveza em meio àquele encontro inesperado. Mas Karina, de alguma forma, não o fazia se sentir culpado por isso. Ela nunca mencionava o passado de Gustavo diretamente, mas parecia entender seus silêncios, suas pausas, como se respeitasse o espaço que ele ainda reservava para a dor. Com o passar dos dias, as conversas se tornaram mais frequentes. Gustavo percebeu que havia algo de novo surgindo, uma faísca de esperança. Ele se pegava esperando pela próxima vez que falaria com Karina, algo que há muito tempo não acontecia com ninguém. As manhãs voltaram a ter uma leve cor, e ele se sentia menos pesado, como se, aos poucos, o luto que o sufocava desse espaço para outra forma de sentir. Gabriel, por outro lado, foi quem notou primeiro as mudanças em seu pai. Gustavo, que há tempos não conseguia sorrir com sinceridade, agora ria de piadas simples feitas à mesa de jantar. O semblante que antes estava sempre fechado, pouco a pouco, relaxava quando Karina vinha até a casa para uma visita. Ela sabia como conquistar espaço sem ser invasiva, sabia o que dizer para fazer Gabriel rir, em certos momentos, era até como se Gabriel estivesse começando a aceitá-la. Para Gustavo, Karina preenchia aquele vazio que ele achava impossível de ser preenchido. Ela se tornava,
dia após dia, uma presença acolhedora, alguém com quem ele poderia, talvez, recomeçar a viver. E foi assim, em meio a risos inesperados e conversas leves, que Gustavo começou a acreditar que a felicidade, ou ao menos algo próximo a ela, poderia ser possível novamente. Karina trouxe de volta algo que ele acreditava ter perdido para sempre, a sensação de que a vida poderia, mais uma vez, ter cor e significado. Gabriel era esperto, mais esperto do que os adultos à sua volta imaginavam. Ele observava tudo. Desde muito cedo, aprendeu a ler as entrelinhas da vida, principalmente depois da perda da mãe. Um menino de 10 anos, de olhos grandes e atentos, sabia que o pai precisava de ajuda para ser feliz de novo. Quando Karina apareceu na vida deles, ele não a rejeitou de imediato. Ao contrário, ele tentou gostar dela. Afinal, se Karina fazia o pai sorrir novamente, isso só podia ser algo bom, certo? No começo, Gabriel até achava que Karina era divertida. Ela contava histórias engraçadas, trazia presentes e parecia sempre tentar conquistá-lo. Mas, conforme os meses passavam, havia algo nela que não se encaixava. Algo no olhar que ela lançava a ele quando Gustavo não estava por perto, uma dureza que Gabriel não conseguia entender, mas sentia. Não era óbvio, não eram palavras duras, mas havia gestos e silêncios que o faziam recuar. Era como se Karina tivesse duas faces, uma doce e calorosa quando Gustavo estava por perto, e outra fria e calculista quando ficavam sozinhos. Ele se perguntava, em silêncio, qual das duas era a verdadeira. Apesar das dúvidas, Gabriel permaneceu quieto. Ele sabia o quanto o pai havia sofrido, o quanto a perda de Clara quase o destruiu. E ver o pai sorrindo de novo era algo que Gabriel queria preservar, a qualquer custo. O garoto tinha medo de ser o responsável por tirar essa felicidade recém-descoberta. Então, ele sufocava suas desconfianças, fingindo que tudo estava bem. Fingindo que também gostava de Karina. Mas havia momentos em que era difícil ignorar o que ele via. Como aquela vez em que Karina, sem perceber que ele estava na sala ao lado, falou de Gustavo de forma desdenhosa no telefone. O tom da voz dela era completamente diferente. E não era só isso, Gabriel também notou como, vez ou outra, ela o olhava como se ele fosse um obstáculo em seus planos. Pequenos detalhes que, juntos, formavam um quadro de inquietação. A cada dia, Gabriel se sentia mais dividido. Ele queria proteger o pai, mas ao mesmo tempo não podia ignorar o que estava sentindo. As dúvidas cresciam dentro dele como uma tempestade silenciosa. Seria possível que Karina não fosse a pessoa que aparentava ser? Mas e se ele estivesse errado? E se, ao tentar proteger o pai, acabasse destruindo a felicidade que ele tanto prezava? O medo de errar, de causar dor a Gustavo, era o que o impedia de falar. Então, Gabriel observava em silêncio, tentando decifrar o mistério que era Karina, enquanto carregava o peso de uma decisão que não sabia se teria coragem de tomar. Karina sempre soube como manipular as pessoas ao seu redor. Não era algo que ela aprenderá da noite para o dia, mas fruto de anos de sobrevivência em uma realidade dura e implacável. Seu passado não era nada como ela gostava de apresentar para Gustavo e para o mundo elegante que ele habitava. Antes de ser a mulher refinada e cheia de classe que todos viam, Karina conheceu a pobreza, o abandono, e teve que lutar com unhas e dentes para conseguir o que queria. A vida não fora gentil com ela, e, ao longo do tempo, ela aprendeu a ser ainda mais cruel do que os desafios que enfrentava. Rodrigo sempre esteve ao lado dela. Eles se conheceram em um ponto baixo de suas vidas, ambos à beira do desespero, buscando uma forma de escapar da miséria que parecia ser seu destino. Rodrigo, com seu charme perigoso e promessas de uma vida melhor, parecia uma resposta fácil para Karina. Juntos, eles construíram uma relação baseada em interesses, em uma ambição que os cegava para qualquer outro tipo de sentimento. Não era amor o que os unia, era a vontade de vencer, a qualquer custo. E Rodrigo sempre a incentivava a ir mais longe, a acreditar que ela merecia mais do que a vida oferecia.
Foi ele quem plantou a semente da ideia de usar Gustavo. Quando descobriram sobre a vida do empresário viúvo, com uma fortuna considerável e uma ferida emocional que o deixava vulnerável, Rodrigo não perdeu tempo. Ele está quebrado, dissera ela certa noite, enquanto planejavam o próximo passo. Você vai ser a solução para os problemas dele, e nós vamos nos garantir para sempre. Karina hesitou por um momento. Gustavo não era um homem ruim, e talvez, em outro cenário, ela até pudesse ter sentido algo verdadeiro por ele. Mas Rodrigo sabia como jogar com suas fraquezas. Ele conhecia o medo de Karina de voltar à pobreza, o pavor de reviver o passado. E, no final, foi isso que a convenceu a seguir adiante. O plano era simples: conquistar Gustavo, fazê-lo acreditar que ela era a mulher que poderia restaurar a alegria e a estabilidade em sua vida, preencher o vazio deixado por Clara. E, até certo ponto, Karina desempenhou o papel com maestria. Mas havia um problema no plano de Rodrigo que Karina não previu: Gabriel. O garoto era perspicaz demais, observava com mais intensidade do que qualquer adulto ao redor. Karina sabia que ele era uma ameaça silenciosa. E por isso, mais do que nunca, precisava jogar com perfeição. Enquanto seduzia Gustavo com promessas de um futuro feliz, ao mesmo tempo lidava com a crescente tensão que sentia ao lidar com Gabriel, e o incômodo constante de que o menino poderia estragar tudo. Rodrigo, sempre nas sombras, a pressionava. Ele a lembrava, em telefonemas rápidos e tensos, de que estavam com tudo em jogo. Não podemos falhar, Karina, ele dizia, e ela sabia o que isso significava. O peso de sua decisão já não era mais apenas sobre ela e Gustavo. Era sobre seu próprio futuro, sobre escapar de um passado que sempre a perseguiu. Ela havia chegado longe demais para voltar atrás, e agora precisava garantir que, dessa vez, saísse vitoriosa, custe o que custar. Amanda sempre viveu à sombra de Karina. Mais nova e de personalidade mais dócil, ela cresceu aprendendo que o mundo era um lugar onde apenas os fortes sobreviviam. E, na sua família, Karina sempre foi a forte. Amanda, por outro lado, era a menina que obedecia, que se encolhia diante dos conflitos e aceitava as decisões da irmã mais velha. Mas, mesmo com as personalidades opostas, as duas sempre tiveram uma ligação inquebrável, algo que transcendia o amor fraternal. No fundo, Amanda sabia que Karina a protegia de certa forma. Porém, essa proteção tinha um preço, e agora, a irmã mais velha cobrava mais do que ela poderia suportar. Quando Karina surgiu na vida de Gustavo, Amanda já sabia o que estava acontecendo. Ela conhecia Rodrigo, sabia de sua presença constante e de suas influências perigosas. Sabia que a relação entre ele e Karina não era recente, nem algo passageiro. Amanda não queria fazer parte dessa trama suja, mas, como sempre, Karina tinha um jeito de envolvê-la, de arrastá-la para o centro de suas mentiras. Você vai ficar calada, não vai, Karina disse certa noite, em um tom que não deixava espaço para dúvidas. Era mais uma ordem do que uma pergunta. E Amanda sabia o que significava desobedecer. O medo de Karina sempre esteve presente na vida de Amanda. Não era o tipo de medo físico, mas algo mais profundo, mais psicológico. Karina sabia como manipulá-la, como fazer com que a culpa e o peso das consequências sempre recaíssem sobre seus ombros. Se você abrir a boca, vai destruir tudo, Karina sussurrava, aproximando-se dela como uma sombra. Vai ser você quem vai acabar com o futuro de todos nós. E essas palavras ecoavam na mente de Amanda como um mantra venenoso. Ela não conseguia dormir, o estômago revirava toda vez que Gustavo aparecia, sorrindo como se tivesse encontrado a felicidade novamente. Ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. E isso a corroía por dentro. Amanda vivia um conflito que parecia insuportável. Ela sabia que a verdade sobre Karina e Rodrigo poderia destruir Gustavo e, pior ainda, poderia quebrar o coração de Gabriel, que já havia perdido tanto. Mas, ao mesmo tempo, o silêncio a sufocava. Todos os dias,
Amanda olhava para o reflexo no espelho e se perguntava como deixará as coisas chegarem tão longe. E toda vez que se imaginava revelando a verdade, sentia o peso das ameaças de Karina como uma corrente em volta do pescoço. A culpa consumia. Amanda não queria ser cúmplice, mas também não sabia como escapar da teia que Karina havia tecido. Em cada olhar que trocava com Gustavo ou Gabriel, ela sentia como se estivesse traindo não apenas eles, mas a si mesma. Ela não queria ser parte de uma mentira que levaria ao desastre, mas estava presa em um ciclo de medo e manipulação. E, enquanto isso, Karina se aproximava cada vez mais do objetivo, com Amanda observando em silêncio, carregando o peso de uma culpa que crescia a cada dia. No início, Karina era o retrato perfeito da madrasta ideal. Sempre sorridente, gentil e atenciosa, ela fazia questão de se apresentar como a mulher que traria estabilidade e felicidade à vida de Gustavo e Gabriel. Quando Gustavo estava por perto, sua voz era suave, cheia de doçura. Ela parecia ter um cuidado especial em não invadir o espaço de Gabriel, sempre tentando conquistá-lo com presentes e palavras carinhosas. Aos olhos de Gustavo, Karina era a companheira perfeita, a mulher que finalmente devolveria ao lar a alegria perdida. Mas Gabriel, com sua sensibilidade aguçada, começou a perceber que essa perfeição tinha rachaduras. Com o tempo, a máscara de Karina começou a cair, especialmente quando Gustavo não estava presente. Em momentos em que os dois estavam sozinhos, o sorriso encantador desaparecia de seu rosto, substituído por uma expressão fria e calculista. Seu tom, antes doce, tornava-se ríspido, e Gabriel passou a sentir o peso do desprezo silencioso que ela escondia tão bem. Era como se a mulher que seu pai tanto amava não se preocupasse em esconder sua indiferença quando ninguém mais estava observando. Ela não gritava, não precisava. Bastava um olhar, uma palavra afiada, e Gabriel sabia que algo estava terrivelmente errado. O contraste entre o tratamento dado a Gustavo e a forma como Karina lidava com Gabriel era gritante. Diante de Gustavo, ela era devotada, quase reverente, sempre preocupada com o bem-estar dele, com suas necessidades. Mas, assim que o pai saía de cena, Karina mudava. Gabriel passou a se sentir invisível, como se sua presença fosse um incômodo para ela. Ele notava os suspiros de impaciência, o olhar de desaprovação que ela lhe lançava quando Gustavo não estava por perto. Para Karina, Gabriel não era apenas um obstáculo, ele era uma ameaça, alguém que poderia arruinar seus planos. A transformação de Karina foi se intensificando com o passar dos dias. Enquanto Gustavo se aprofundava mais no relacionamento, confiando cegamente na nova companheira, Gabriel sentia-se cada vez mais isolado, prisioneiro de uma tensão que só ele parecia enxergar. Karina tornava-se menos cuidadosa, menos disposta a manter as aparências quando o pai não estava em casa. Se, no começo, ela ainda tentava ser amigável com o menino, agora já não fazia questão de esconder sua verdadeira face. O desprezo era visível. Quando Gabriel entrava na sala, Karina apenas o ignorava ou, pior, o encarava com frieza. A mensagem era clara, ele não era bem-vindo. Para Gustavo, no entanto, nada parecia estar fora do lugar. Ele via Karina como o pilar que mantinha sua vida equilibrada. E isso apenas aumentava a angústia de Gabriel, que, cada vez mais, se via sozinho em suas desconfianças. O garoto começou a perceber que a batalha que estava por vir não seria fácil. Karina estava se revelando, mas ela sabia jogar muito bem o jogo das aparências. E Gabriel? Ele era apenas um menino, sem provas, sem voz, tentando proteger o pai de algo que ele nem conseguia descrever por completo. Era uma tarde como qualquer outra, silenciosa, com Gustavo fora de casa para uma reunião importante. Gabriel estava no quarto, tentando se concentrar nos deveres da escola, mas algo parecia diferente naquele dia. O clima na casa estava mais pesado, como se uma tensão invisível pairasse no ar. Então, ele ouviu o som abafado de vozes vindo do escritório de Gustavo, um cômodo que ele sabia que Karina raramente usava. Curioso, mas com um frio na barriga, Gabriel se aproximou lentamente, tentando não fazer barulho.
À medida que chegava mais perto, as vozes ficavam mais claras. E foi então que ele reconheceu o nome, Rodrigo. O coração de Gabriel acelerou, e ele parou na porta entreaberta. As palavras que se seguiram o atingiram como um soco no estômago. Karina, com uma voz fria e calculista, estava falando sobre dinheiro, sobre o futuro de Gustavo, como se ele fosse apenas uma peça em um jogo que ela controlava. Está tudo indo conforme o planejado, Rodrigo. Ele confia completamente em mim. Logo, tudo isso será nosso. A fala de Karina era direta, sem emoção, como se estivesse descrevendo um simples negócio. Mas o que realmente fez Gabriel gelar por completo foi quando ela continuou, mencionando o dinheiro. Ela não estava ali por amor, não estava tentando reconstruir uma família. Ela só queria a fortuna de seu pai. Gabriel sentiu uma onda de choque e raiva crescer dentro de si. Cada palavra que ele ouvia naquela conversa o fazia querer correr para longe, mas ao mesmo tempo, ele sabia que precisava entender tudo. Ele ouviu Karina garantir a Rodrigo que logo Gustavo assinaria documentos importantes, sem nem perceber que estava sendo enganado. Assim que ele assinar, Rodrigo, não haverá mais volta. As palavras eram carregadas de uma certeza cruel, de quem já tinha manipulado Gustavo até o ponto em que não precisaria mais se esforçar para esconder suas intenções. Para Gabriel, esse momento mudou tudo. A desconfiança que ele sentia há tanto tempo, as atitudes frias de Karina, os olhares de desprezo, tudo fazia sentido agora. Ele não estava apenas lidando com uma madrasta que não gostava dele, ele estava diante de uma golpista. Sua mente ficou agitada, buscando uma solução. Como ele poderia proteger o pai? Gustavo confiava cegamente em Karina. E quem acreditaria em um menino de 10 anos, ainda mais quando Karina sabia exatamente como se fazer de vítima ou de mulher perfeita? Cada segundo ouvindo aquela conversa parecia durar uma eternidade. Gabriel queria sair correndo, queria gritar, mas estava paralisado, com o peso da revelação esmagando sua pequena figura. Quando Karina desligou o telefone, ele soube que não poderia continuar em silêncio. Ela estava tramando algo grande, e Gabriel agora carregava o fardo de tentar salvar seu pai de uma armadilha que estava prestes a se fechar. Antes de continuarmos, compartilhe conosco a sua opinião nos comentários. O que você faria se estivesse no lugar de Gabriel e descobrisse que a madrasta estava enganando seu pai? Como você lidaria com o medo de prejudicar a felicidade de alguém que ama, mas que também está sendo enganado? Já passou por algo parecido? Como lidou com a situação? Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. É muito importante para nós. A véspera do casamento de Gustavo e Karina chegou como uma tempestade prestes a desabar. Gabriel, trancado em seu quarto, olhava pela janela enquanto o céu escurecia, refletindo seu tumulto interno. O brilho das luzes da cidade não conseguia iluminar a escuridão que se havia instalado em seu coração. Os preparativos estavam a todo vapor, Karina parecia mais animada do que nunca, organizando cada detalhe como se estivesse se preparando para um grande espetáculo. Mas para Gabriel, não havia alegria nessa ocasião. Ele sentia uma pressão crescente, como se estivesse prestes a explodir. Enquanto seus colegas falavam sobre as festividades e os presentes, ele apenas pensava na conversa que havia ouvido, nas palavras frias de Karina. O peso do segredo o consumia. Ele amava seu pai, e a ideia de contar-lhe a verdade era aterrorizante. O que aconteceria se Gustavo decidisse acreditar em Karina em vez de em seu próprio filho? E se tudo acabasse em um desentendimento, em mágoas? O pensamento o deixava paralisado. Ele se sentia como um peão em um jogo em que as regras estavam além de sua compreensão, e a única coisa que lhe restava era observar em silêncio. Naquela noite, Amanda também lutava com seus demônios. Sentada na cama, ela segurava o celular, a luz da tela iluminando seu rosto preocupado. As palavras de Karina ecoavam em sua mente, e a ameaça que a irmã havia feito dias antes a torturava. Se você contar, será você quem vai destruir tudo, ainda reverberava em seus ouvidos.
Amanda queria ajudar Gabriel, queria ser a voz que pudesse revelar a verdade, mas sua própria história de submissão a Karina a mantinha presa. Como poderia ser a heroína quando a própria sombra da irmã a seguia a cada passo? Ambos, Gabriel e Amanda, estavam em lados opostos de uma batalha interna. O casamento que deveria simbolizar uma nova esperança tornava-se um campo de guerra silenciosa. Enquanto Gabriel se questionava sobre sua lealdade e o que deveria fazer para proteger seu pai, Amanda se debatia entre o desejo de fazer o certo e o medo de perder sua própria vida emocional nas garras de Karina. Ambos sentiam a pressão do tempo, a urgência de agir antes que fosse tarde demais. A culpa parecia consumir Gabriel por não ter coragem de expor a verdade que tanto o atormentava. Ele olhava para a foto de sua mãe na prateleira, como se ela pudesse dar-lhe a força necessária para enfrentar a situação. "O que você faria, mãe?" ele sussurrou, esperando que a resposta ecoasse em seu coração. Naquela véspera fatídica, entre as luzes cintilantes e os sorrisos forçados, a verdade se tornava um peso insuportável, e o tempo corria rapidamente, como se fosse um inimigo, esperando para desmascarar os planos de Karina. O grande dia finalmente chegou, e a manhã estava repleta de luz e promessas. O local escolhido para o casamento de Gustavo e Karina era um palácio encantador, com jardins exuberantes e fontes reluzentes que refletiam o azul do céu. As flores foram meticulosamente escolhidas, criando um cenário digno de um conto de fadas. Os convidados, vestidos com trajes elegantes, conversavam animadamente, ignorando a tensão que pairava no ar, como uma sombra invisível que se recusava a se dissipar. Gabriel, vestido com um terno novo, sentia-se sufocado pelo calor das emoções. Ele observava os rostos sorridentes dos convidados, todos alheios ao turbilhão dentro dele. A risada de seu pai ecoava pela sala, cheia de alegria e esperança. Gustavo estava radiante, e essa felicidade cortava Gabriel como uma faca. Ele se perguntava como poderia tirar esse sorriso do rosto do homem que tanto amava, ao mesmo tempo em que a verdade pesava como chumbo em seu coração. Karina, a noiva, era o centro das atenções. Vestida com um magnífico vestido branco, ela parecia uma visão de pureza e graça. Mas, para Gabriel, a imagem era distorcida. Ele notava o jeito como ela piscava para os convidados, como se tivesse um controle absoluto sobre a situação, sempre segurando uma taça de champanhe, trocando sorrisos e segredos. O olhar de Karina, que antes parecia tão carinhoso, agora exalava uma frieza que deixava Gabriel inquieto. Ele a observava com atenção, cada movimento seu carregando um peso que apenas ele parecia sentir. Enquanto a cerimônia se desenrolava, Amanda se mantinha perto de Gabriel, seu rosto uma máscara de preocupação. As ameaças de Karina ainda a assombravam, mas agora havia algo mais, a preocupação de que, se a verdade não viesse à tona, não apenas a vida de Gabriel, mas a de Gustavo também, estaria em perigo. Ela olhava para a irmã e via uma mulher que estava disposta a tudo para alcançar seus objetivos. Quando os convidados tomaram seus lugares, a música começou a tocar, e Gabriel sentiu um nó se formar em sua garganta. O altar estava adornado com flores brancas, simbolizando pureza e novos começos. Mas ele sabia que, por trás daquela fachada, havia algo obscuro prestes a acontecer. Cada nota da música soava como um lembrete de que o tempo estava se esgotando. Ele olhou para Amanda, que parecia tão perdida quanto ele. "Devemos fazer algo", ela sussurrou, a voz quase quebrando. A ansiedade crescia a cada segundo que passava. Gabriel sabia que precisava agir, mas como poderia interromper um momento tão sonhado por seu pai? E o que diria? As palavras pareciam se perder em um turbilhão de pensamentos, como um eco distante que não conseguia alcançar seus lábios. O sorriso de Gustavo brilhava, mas Gabriel sabia que, por trás da felicidade, havia um abismo que se aprofundava, uma armadilha que estava prestes a se fechar. A tensão era palpável, e a cerimônia prosseguia, como se o tempo estivesse apenas esperando o momento certo para revelar a verdade. O altar brilhava sob a luz do sol, e o murmúrio dos convidados se tornava um som distante, como se Gabriel estivesse em um mundo à parte.
Ele estava em pé, paralisado, seus olhos fixos em Gustavo, que olhava para Karina com um amor que transbordava. Era como se o pai estivesse envolto em uma bolha de felicidade, completamente alheio à tempestade prestes a se desatar. Mas a tempestade não era apenas fora, estava dentro de Gabriel, crescendo, exigindo uma saída. Ele sentia o coração disparar, e a sala estava preenchida com uma expectativa quase palpável. Um suspiro profundo, ele sabia que a hora chegará. A música cessou e todos os olhares se voltaram para Karina, que sorria, os olhos brilhando de alegria. O sorriso dela, que antes parecia tão encantador, agora era uma faca afiada. Gabriel respirou fundo, e em um momento de clareza, decidiu que não podia mais suportar o peso da verdade sozinha. Pai! Sua voz ecoou pelo salão, firme e cheia de desespero. O murmúrio das conversas se calou abruptamente, e os rostos se viraram para ele, atônitos. Gustavo olhou para o filho, seus olhos inicialmente confusos, depois carregados de preocupação. Eu preciso falar! O impulso de Gabriel o levou adiante, e ele sentiu que, ao abrir a boca, estava libertando não apenas a verdade, mas também todo o medo que o consumia. Os convidados começaram a sussurrar, alguns em choque, outros com olhares curiosos. Karina, no entanto, permaneceu em pé, a expressão se transformando de felicidade para surpresa, e em seguida, defesa. O que você está fazendo, Gabriel? Ela perguntou, a voz trêmula, mas tentando manter a aparência de controle. Isso não é o momento para suas brincadeiras. As palavras dela eram venenosas, uma tentativa clara de silenciá-lo, mas o garoto já não estava disposto a recuar. Eu ouvi você! Gabriel exclamou, sua voz tremendo, mas cheia de determinação. Eu ouvi você falando com Rodrigo. Você só quer o dinheiro do papai. Não ama ele de verdade. Cada palavra era como uma bomba, explodindo em meio à cerimônia. A reação dos convidados era instantânea, alguns cobriram a boca em choque, outros trocaram olhares surpresos, enquanto Gustavo congelava, a expressão de amor transformando-se em incredulidade. O ambiente virou um campo de batalha silencioso. A tensão era palpável, e o coração de Gabriel pulsava em seu peito, cada batida ecoando seu medo e coragem. Ele olhou para o pai, buscando uma resposta, mas o olhar de Gustavo parecia perdido entre a realidade e a negação. Karina, por outro lado, recuperou-se rapidamente. Gabriel, você não entende. Isso é apenas uma má interpretação. Ela tentou desviar a atenção, mas a vulnerabilidade que aparecia em seus olhos entregava seu verdadeiro eu. O encanto estava quebrado, e a máscara de amor que ela usava desmoronava. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e Gabriel sabia que tinha cruzado uma linha, mas não havia como voltar atrás. Ele se sentia ao mesmo tempo aliviado e aterrorizado. O peso da verdade que ele guardou por tanto tempo agora estava sobre seus ombros, e ele aguardava ansiosamente o impacto das suas palavras. A cerimônia que deveria simbolizar a união se tornava um palco para a revelação de um amor manipulador, e o futuro de sua família dependia de como Gustavo reagiria. Enquanto o silêncio pesado envolvia a cerimônia, uma nova tensão se formou, como um fio prestes a se romper. Amanda, que havia permanecido em segundo plano, observava tudo com um coração acelerado. Ela conhecia a verdade, sabia das mentiras que Karina havia tecido ao redor da vida de sua irmã. Agora, com o olhar de todos fixos em Gabriel e a tensão quase palpável, ela sentiu que o peso de sua própria silência se tornava insuportável. Diante de tudo que ouvirá e presenciara, o conflito dentro dela atingiu um ponto de ebulição. Por tanto tempo, Amanda havia sido uma testemunha silenciosa, aprisionada pela culpa e medo. As ameaças de Karina ainda ecoavam em sua mente, um lembrete constante de que qualquer movimento em falso poderia custar caro. Mas agora, ao ver Gabriel, tão corajoso em sua revelação, ela se deu conta de que não podia mais se esconder nas sombras. O amor que sentia por seu irmão mais novo e por Gustavo superava qualquer medo. Com um tremor nas mãos e o coração palpitando,
Amanda se levantou. Seus olhos se fixaram em Gustavo, que ainda estava paralisado pela revelação do filho, e ela tomou coragem para dar um passo à frente. Eu também preciso falar. Sua voz saiu quase em um sussurro, mas, à medida que as palavras tomavam forma, ela percebeu que estava finalmente quebrando o feitiço de silêncio que a aprisionava. Karina se virou, a expressão dela agora uma mistura de raiva e surpresa. Amanda, não! Você não sabe do que está falando! Ela tentou interromper, mas a determinação de Amanda já havia sido acesa. Eu sei de tudo! Você sempre ameaçou me calar se eu contasse a verdade. Eu ouvi suas conversas com Rodrigo, assim como Gabriel. Você nunca amou o Gustavo de verdade, e eu não posso mais deixar isso acontecer. As palavras brotaram de Amanda como uma torrente, cada sílaba carregada de dor e raiva. A tensão da sala se intensificou, e as reações foram imediatas. Olhares de espanto e incredulidade se espalharam entre os convidados, e o ambiente, antes leve, transformou-se em um campo de batalha. Gustavo virou-se lentamente para olhar para sua irmã, o semblante confuso, mas seus olhos refletiam uma nova compreensão. Ele queria acreditar em Karina, mas agora, com as verdades sendo reveladas uma a uma, suas certezas começavam a desmoronar. Karina, em um último esforço para recuperar o controle da situação, gritou: "Vocês estão todos loucos! Não podem simplesmente acreditar nessas mentiras! Eu sou a mulher que vocês precisam!" Mas Amanda não se deixou intimidar. Você pode ser boa com o Gustavo, mas eu sei quem você realmente é. A mulher que só se preocupa com o dinheiro dele. As palavras cortaram o ar como um golpe afiado, e a frustração e a tristeza finalmente encontraram um espaço para se manifestar. Amanda olhou para Gabriel, que, apesar do medo nos olhos, a encorajava a continuar. O peso do silêncio foi substituído por um peso diferente, o da verdade. As revelações de Amanda tornaram-se um catalisador, não apenas para o desenrolar dos eventos, mas para o despertar de todos na sala. Os convidados começaram a murmurar, alguns perguntando se tudo o que viam era verdade. E, enquanto o olhar de Gustavo se fixava em Karina, a noiva que ele tanto amava, uma nova dúvida nascia, plantando as sementes de um conflito interno que mudaria o destino de todos. A cortina de mentiras estava sendo levantada, e Amanda, a testemunha silenciosa, havia finalmente encontrado sua voz. O ar parecia denso, quase insuportável, enquanto os ecos das palavras de Amanda ainda reverberavam no espaço. Karina, agora exposta, estava em pé diante de todos, a segurança que sempre demonstrara desmoronando como um castelo de cartas. O sorriso confiante que adornava seu rosto se transformou em uma expressão de desespero, seus olhos se alargando em incredulidade. Era como se, de repente, o chão tivesse se aberto sob seus pés, e cada revelação fosse um golpe que a deixava sem fôlego. Ela olhou para Gustavo, buscando refúgio, uma última esperança de que ele pudesse desconsiderar as palavras da irmã. Gustavo, você sabe que eu te amo. Essas são mentiras. Sua voz, outrora firme e sedutora, agora tremia, a autenticidade de seu amor questionada em público. Ela se sentia perdida, cercada por olhares acusadores, e a pressão aumentava, quase insuportável. Enquanto ela lutava para recuperar o controle da situação, a ausência de Rodrigo se tornou um peso ainda mais forte. Ele havia prometido estar ao seu lado, mas agora, quando mais precisava dele, ele desaparecera. Onde ele estava? A presença dele sempre foi uma constante, mesmo que dissimulada, um apoio sombrio em sua trama de ambição. Mas agora, sem o cúmplice que alimentava sua confiança, a realidade começava a esmagá-la. A tensão na sala se intensificava, e Karina, em um último esforço para se reafirmar, lançou um olhar ameaçador para Amanda. Você me traiu, sua ingrata. Nunca deveria ter falado. Você não sabe o que está fazendo. Sua voz, que uma vez tinha o poder de seduzir, agora ecoava com um tom de desespero e raiva.
As palavras eram uma tentativa de controlar a narrativa, mas a máscara que ela usará por tanto tempo estava agora em ruínas, revelando uma mulher desamparada, consumida pelo medo. Gustavo, que até aquele momento estava em choque, começou a sentir a gravidade da situação. Ele olhou para Karina, não mais como a mulher apaixonada que desejava construir uma nova vida ao seu lado, mas como alguém que havia manipulado não apenas seus sentimentos, mas também os de seu filho. A verdade, fria e implacável, começou a desabrochar em sua mente. O amor que ele acreditava sentir por Karina agora era uma sombra, um eco distante de algo que nunca existira de fato. Karina, ele finalmente disse, sua voz firme, mas seu coração batendo descontroladamente. Você não pode continuar mentindo. A verdade está diante de nós, e não há como escapar dela. Ele se sentia traído, não apenas por Karina, mas também por sua própria capacidade de discernimento. Como pôde ser tão cego? Como não percebeu as sombras se formando ao seu redor? Nesse momento, a expressão de Karina mudou. O desespero deu lugar a um semblante de pânico real. Ela estava sozinha, cercada por um grupo que antes admirava e agora via como um ser frágil, exposto. A vida que sonhara desmoronava diante dela, e enquanto as lágrimas começavam a escorregar por seu rosto, ela percebeu que, para se manter de pé, precisava enfrentar a verdade. Mas a verdade doía. Por um breve instante, ela viu que havia se tornado uma mulher que se entregará a uma teia de mentiras, com o coração cheio de ambição e o espírito perdido em um mar de desespero. O silêncio ensurdecedor que seguiu a explosão de palavras parecia um eco distante no coração de Gustavo, como se cada sílaba revelada por Amanda tivesse ressoado dentro dele, abrindo feridas que ele nem sabia que existiam. O choque, como uma onda de frio, tomou conta do seu corpo. Ele sentia a realidade desmoronar ao seu redor, cada fragmento de confiança que havia construído com Karina se transformando em cinzas diante de seus olhos. A imagem dela, sorrindo para ele, cheia de promessas de amor e felicidade, agora parecia um pesadelo, uma ilusão cuidadosamente elaborada que o havia aprisionado. Gustavo olhou para Karina, o rosto dela agora marcado por desespero e raiva, e a dor que sentia se transformou em uma avalanche de emoções. Ele não queria acreditar que havia sido tão ingênuo, tão cego para as artimanhas que ela havia tecido ao seu redor. As lembranças dos momentos felizes, das risadas compartilhadas e dos sonhos para o futuro agora o assombravam como sombras sinistras. Como pôde ser tão fácil para ela manipular seus sentimentos? Ele se perguntava, enquanto a culpa e o arrependimento se entrelaçavam em seu coração, pesando como uma âncora em um mar de desespero. O que mais doía não era apenas a traição de Karina, mas a possibilidade de que essa mesma traição quase custou a ele tudo o que mais amava, seu filho Gabriel. Ele olhou para o garoto, que estava ali, com os olhos arregalados e cheios de incertezas, e seu coração se partiu. O que poderia ter acontecido se não tivesse descoberto a verdade a tempo? Gustavo sentiu um frio na espinha ao imaginar a vida que poderia ter construído, a felicidade que poderia ter compartilhado com Karina, mas que agora estava perdida, substituída por um abismo de desconfiança e dor. Como pude ser tão estúpido? Ele sussurrou para si mesmo, sentindo as lágrimas ameaçarem escorregar por suas bochechas. Gustavo não apenas lamentava a perda de Karina, mas também a perda de sua própria inocência. Ele se sentia um homem quebrado, um pai que quase perdeu o seu maior tesouro. O peso da traição se transformou em um fardo que ele mal conseguia suportar. Ele se perguntava se conseguiria se levantar novamente, se poderia restaurar a confiança em si mesmo e nos outros. A sala estava envolta em um silêncio tenso, mas na mente de Gustavo, um turbilhão de pensamentos o consumia. Ele refletiu sobre a fragilidade da felicidade, sobre como os sorrisos podem esconder verdades sombrias e como o amor pode, às vezes, ser uma armadilha. Sentia-se vulnerável, nu diante da realidade cruel que o cercava. E se eu tivesse deixado que meu filho se aproximasse dela, que ela tivesse se tornado a mãe que ele tanto desejava? A culpa o engoliu, como um mar revolto, e ele sabia que precisava se levantar, não apenas por si mesmo, mas principalmente por Gabriel.
O olhar do garoto fixo nele era um lembrete constante do que estava em jogo. Gustavo não poderia permitir que essa traição o definisse. Com um último olhar para Karina, que agora parecia uma estranha, ele respirou fundo, decidindo que era hora de enfrentar a verdade e lutar por aquilo que realmente importava. A dor de saber que havia sido enganado doía, mas ele tinha um filho que precisava dele. E isso, por mais difícil que fosse, era o que o fazia querer recomeçar, reconstruir não apenas sua vida, mas o vínculo precioso que tinha com Gabriel. Era hora de se levantar das cinzas e mostrar ao filho que, mesmo após a dor, a vida poderia e deveria continuar. A luz do novo dia entrou pela janela do quarto de Gustavo, iluminando a sala com um brilho suave que parecia prometer renovação. O ar, antes pesado com segredos e desilusões, agora carregava a leveza de uma nova chance. Ele olhou para Gabriel, que ainda dormia, os traços de inocência em seu rosto contrastando com os desafios que haviam enfrentado juntos. Gustavo sentiu uma onda de amor e gratidão por aquele pequeno ser, a razão pela qual estava decidido a se reerguer. O peso da traição de Karina ainda pairava em sua mente, mas agora, ao invés de paralisá-lo, se transformará em combustível para a mudança. Assim que Gabriel despertou, um sorriso tímido iluminou seu rosto ao encontrar o pai ao seu lado. A conexão entre eles era palpável, havia um entendimento silencioso de que estavam juntos nessa jornada, prontos para superar os desafios que o destino havia lhes imposto. "Vamos fazer algo especial hoje?", perguntou Gustavo, tentando captar a atenção do garoto. Gabriel, curioso e ainda cauteloso, acenou afirmativamente. O pai sabia que era hora de criar novas memórias, afastar as sombras do passado e reacender a chama da esperança. Juntos, eles decidiram visitar um parque próximo, um lugar que Gustavo costumava frequentar com Clara e que agora, apesar das lembranças, também poderia se transformar em um novo símbolo de amor e união. Ao chegarem, a brisa fresca trouxe a essência da liberdade, e os risos das crianças brincando nas proximidades pareciam um convite à felicidade. Gustavo e Gabriel correram até um espaço gramado, onde se sentaram, rindo e compartilhando histórias. O garoto, aos poucos, começou a abrir seu coração sobre suas inseguranças, seus medos, e Gustavo se tornou não apenas um pai, mas também um amigo, alguém em quem Gabriel poderia confiar. Durante o piquenique improvisado, Gustavo olhou nos olhos de Gabriel e viu uma nova força refletida neles. "Sabe, filho, a vida pode ser cheia de altos e baixos. Mas o que importa é como nos levantamos depois de cair." Essas palavras ecoaram no coração de Gabriel, que agora sentia que não estava mais sozinho. O olhar preocupado que antes dominava seu rosto foi substituído por um brilho de esperança. Eles conversaram sobre seus sonhos, sobre o futuro, e Gustavo fez questão de lembrar o quanto seu filho era amado e valorizado. A experiência dolorosa com Karina, em vez de destruir sua relação, havia solidificado o laço entre pai e filho. Eles se tornaram uma equipe, unindo-se em torno de uma nova narrativa, a história de superação. Enquanto caminhavam pelo parque, Gustavo refletiu sobre a importância de se desprender do passado e abrir espaço para o futuro. Era um aprendizado profundo, uma lição que eles dois levariam consigo por toda a vida. Cada riso compartilhado, cada conversa significativa era um passo em direção à renovação, um testemunho de que, mesmo após as tempestades mais severas, o sol ainda poderia brilhar. A jornada não seria fácil, haveria desafios e momentos de tristeza, mas Gustavo agora entendia que a resiliência e o amor poderiam guiá-los. Ao se deparar com os primeiros sinais de um novo começo, o pai se lembrou de que cada dia era uma nova oportunidade para reescrever sua história. Assim, enquanto a luz do dia se transformava em um belo pôr do sol, Gustavo e Gabriel se abraçaram, sentindo o calor do amor que os unia. Eles sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade e que, finalmente, estavam prontos para seguir em frente, lado a lado, construindo um futuro repleto de esperança e alegria. Qual seria a sua reação se descobrisse que a pessoa com quem está se envolvendo não é quem parece ser? Já passou por situação parecida com a de Gustavo? Como foi para você lidar com isso? Compartilhe sua opinião conosco nos comentários.
Ela é muito importante para nós. Obrigado por fazer parte da história desse canal e não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos e parentes essa incrível história.